Interpretação de texto é fundamental em qualquer vestibular ou concurso que você irá fazer. Mas o principal mesmo é saber interpretar cada uma das questões que são ali apresentadas. Então vamos saber um pouquinho como isso acontece. As questões geralmente são formuladas em 3 partes. Ela primeiro traz textos motivadores, textos que serão interpretados ali. Na sequência, ela traz um enunciado, que é onde vai ser feita a pergunta mesmo, e depois temos as alternativas, onde somente uma é a alternativa correta. Dentre os textos motivadores, os textos para análise, nós temos vários gêneros, mas os mais comuns são a notícia, a divulgação científica, ou seja, o texto de divulgação científica, charges e tirinhas, cartazes de propaganda e também de campanhas, textos literários como conto, poesias e pequenos trechos de romances, letras de música que cai bastante e também fotografias e outros tipos de imagem. Mas atenção, alguns desses gêneros dependem de uma atenção maior, de uma análise maior para serem interpretados. Esses gêneros são os gráficos, os infográficos, as tabelas e também os mapas. Já no enunciado, você vai ter 2 partes. Uma primeira, que é uma afirmação, ou relacionada aos textos, ou uma explicação que clareia, que contextualiza aquela pergunta. Logo na sequência, vem a pergunta em si, a questão em si. E ela pode ser tanto uma pergunta direta para você achar a resposta, como uma pergunta para ser completada. Nesse caso, uma das alternativas vai ter que completar o que está escrito ali no enunciado. As alternativas, como eu disse, elas têm 2 tipos. A resposta direta, que é quando a pergunta do enunciado pede que seja uma resposta, por exemplo, quem foi Pedro Álvares Cabral? Homem que descobriu o Brasil, seria a resposta direta, ou então para completar. Por exemplo, quem descobriu o Brasil foi a alternativa completa com o nome, Pedro Álvares Cabral. Então você tem que ficar atento se você está tendo uma alternativa que complementa o enunciado ou que responde diretamente àquele enunciado. As melhores dicas para você acertar nessas questões, acertar na alternativa correta é: primeiro, elimine todas aquelas que você tem certeza de que estão erradas. Com isso, você aumenta as suas chances de acertar. Depois, fique muito atento a termos que podem ser maldosos, que podem, por exemplo, mudar totalmente o sentido de uma frase somente com um advérbio diferente ou com um adjetivo diferente. E por fim, leia aquela alternativa junto com o enunciado, para ver se dá um texto que faça sentido.